Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui. Eu sou o João Antônio de Assis Pérez e a gente está aqui agora para tentar aprender a utilizar a nossa HP Prime para solucionar EDOs, equações diferenciais ordinárias. Não é necessário ter visto nenhum vídeo para conseguir acompanhar isso, e vocês vão ver que EDOs, que normalmente é um bicho de 7 cabeças para muita gente, é facinho e moleza de resolver aqui na nossa HP Prime. Mas é essencial a gente dar uma lembradinha o que é equação diferencial ordinária. Equações são relações definidas por uma igualdade. E aqui não vai ser uma equação algébrica, como a gente normalmente está acostumado, em que a gente procura uma solução numérica. Aqui a relação é escrita a partir de derivadas. Então, a gente está buscando uma função que vai solucionar essa relação de derivadas que eu tenho. E aqui vai ser do tipo ordinária, porque essa função que eu busco é f de uma única variável. Então, vai ser, por exemplo, um y igual a f de x, um t maiúsculo igual a f de tzinho. E vamos ver um pouquinho, alguns exemplos para deixar um pouco mais claro isso. Aqui, eu tenho uma equação algébrica. Então, a solução que eu busco para isso daqui são números que satisfaçam essa relação. Mas aqui, eu tenho uma relação, uma igualdade, que define uma relação de derivadas. Então, a minha solução aqui não é um número, é uma função de y igual a f de x. Aqui eu tenho outra equação diferencial, essas duas últimas aqui são equações diferenciais, enquanto a primeira diferencial aqui é ordinária, porque meu y, a minha função que eu estou procurando, é função de uma única variável, mas aqui eu tenho essa função t maiúsculo, que é função tanto de t minúsculo quanto de t de x. Então, é uma equação diferencial parcial nesse último exemplo. A gente classifica as equações diferenciais também em relação à ordem delas, olhando para o maior diferencial que eu tenho. Aqui o maior diferencial que eu tenho é de segunda ordem, então essa equação diferencial também é de segunda ordem. Aqui o de primeira ordem e aqui o maior que eu tenho é o de terceira ordem. Então assim a gente consegue classificar e diferenciar as nossas equações. Beleza, a gente entendeu sobre as ordens e deu para lembrar o que são as EDOs. Mas como que eu vou realmente solucionar elas? A partir desse exemplo que é até um pouco trivial, vocês vão ver que dá para resolver qualquer outro tipo de EDO na sua HP quando ela tiver solução analítica. Então, vamos lá pegar nossa HP. A gente vem aqui em main, vai clicar aqui no número 3, solve ou resolve, pode aparecer para você. Aqui está em inglês, mas pode aparecer para você equação diferencial. E beleza, ele vai abrir aqui. E o que a gente vai fazer? Simplesmente escrever a nossa EDO. Então, a gente clica aqui em Y. A gente pode usar apóstrofe para indicar o número de derivadas. Então, a gente clica Shift aqui e ele vai abrir dois apóstrofes. Mas como é uma derivada a primeira, a gente tira uma deles e ele vai entender que isso aqui é y, primeira derivada, mais y igual a zero. E beleza, qual é a variável independente e qual é a minha variável dependente? Aqui, a minha variável independente é x. Então, eu venho aqui e marco x. E daí, eu marco depois da segunda vírgula, qual que é a minha variável dependente, que é y. E beleza, tudo indicado certinho. E vocês vão ver que para qualquer EDO de terceira, quarta, quinta, segunda ordem, vai ser esse mesmo processo, para achar a solução geral. Então, eu venho aqui, escrevo a minha EDO, escrevo quais são as variáveis a partir da qual ela está escrita. E só venho aqui e clico Enter. E pronto, ele te dá a solução. A partir de uma constante. Essa aqui é a nossa solução geral. Mas se eu tivesse um problema de valor inicial? Algum ponto dessa nossa função y? Bom, seria praticamente o mesmo processo com a adição de um passo a mais. A gente viria da mesma forma, viria aqui em Solve e aqui no número 6. Mas agora eu abriria um colchetes e, de novo, escrevo a minha função. E agora, eu preciso indicar esse valor. Sendo um problema de valor inicial, eu posso escrever, eu tenho que colocar esse ponto. Vamos dizer que y0 tem no meu enunciado é igual a 1. Vamos dizer que no meu enunciado, o meu y0 seja igual a 1. Beleza, marquei esse ponto. Agora, de novo, eu preciso indicar do lado de fora do meu colchetes qual a minha variável dependente e independente. Algo que eu não mostraria na primeira vez, mas daria para fazer, é só indicar qual é a sua variável dependente. Então, vir aqui e só dizer que o y que é a variável dependente. Porque desse jeito ele já vai assumir que x seria a sua independente. Mas se você quisesse não tá usando o parâmetro x, está usando o parâmetro t minúsculo, você escreveria da mesma forma aqui, trocando esse x
por um tzinho, por exemplo. E aqui eu venho e clico em Enter. E ele deu a minha solução específica para o meu problema de valor inicial. E beleza, né? Bem simples a solução. Vamos ver agora um exemplo de segunda ordem para a gente resolver. Aqui eu tenho minha equação de segunda ordem. Vamos apagar tudo aqui. Shift ESC, caso queira lembrar. E vai ser da mesma forma, só que agora adicionando os apóstrofos para indicar um maior número de derivadas. Aqui eu venho em main, solve, e da mesma forma em equação diferencial. Agora vai aparecer aqui e eu escrevo a minha equação. Sem nenhuma diferença, igualzinho. Agora só que eu tenho um y com 2 apóstrofos, então se eu tivesse uma de terceira ordem, eu ia colocar 3 apóstrofos para indicar de terceira ordem. Então não muda praticamente nada. E agora eu indico aqui que y é minha variável independente, não preciso colocar x, porque ele já vai assumir que x seja a sua independente e y a sua independente marcada aqui. E eu clico em Enter. E pronto, ele trouxe para a gente a solução dessa EDO. Agora, se eu tivesse, de novo, um problema de valor de contorno, para sair do problema de valor inicial, extremamente igual, eu marcaria esses pontos. Só para demonstrar aqui, eu viria de novo em main, viria em solve, equação diferencial, e agora abrir colchetes, escrever de novo. Venho para o lado, para indicar o ponto, e agora posso marcar, por exemplo, y 0. Agora eu tenho aqui um problema de valor de contorno, delimitado pela derivada de y em um ponto, e y, a função y derivada em outro ponto. Aqui está indicado o meu y como variável dependente, e eu não preciso indicar o x porque ele já vai assumir. Clico em Enter e pronto, eu tenho a solução da minha EDO. Ficou um pouco complexa aqui, mas essa seria a solução dela. E para qualquer EDO de maior ordem, fica da mesma forma, lembrando sempre de abrir colchetes quando eu tenho um problema de valor contorno ou de problema de valor inicial, e se eu quero a solução geral, é só escrever dentro do parênteses. Muito obrigado por ter assistido essa aula, espero que tenha dado para entender, e valeu, galera!